Primeira respiração. Folha do Trono. Semana 1. Meditações 1 a 4. Calendário de 13 luas. Ciência do tempo. Ordem cíclica. Currículo central. Arte. Quarta meditação. Avaliação. Síntese. O poder matura o fruto. 13 luas e a cultura da paz. Lei do tempo na vida diária. Cachorro cristal. Bolonique. Inalação, exalação. Deixe sua mente entrar no não-tempo. Continue este processo. Seus olhos podem ficar levemente abertos ou fechados, de modo que, ao meditar, você esteja consciente de estar aqui e agora. Prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayun, Hunabku, Evan Maia e Mahou. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Bom dia, que dia glorioso! O sol novamente nos abençoou com um dia claro. Irei novamente começar meu ensinamento de hoje com uma discussão geral referente à nossa disciplina pessoal. No Seminário dos Magos da Terra, a mente do não-tempo também pode ser chamada mente do principiante. Mas primeiro devo dizer a todos que estamos felizes porque vocês estão ávidos para aprender. Quero enfatizar que a lei do tempo é baseada no conhecimento, e este é um todo completo. É absolutamente impossível entender tudo de uma só vez. Planejamos este seminário intencionalmente como um programa de 7 semanas, com 7 níveis de aprendizado. Este é o motivo de, nesta semana, falarmos sobre o calendário de 13 luas e também sobre a onda encantada de 13 tons. Eu poderia perguntar: quantos de vocês sabem o seu aniversário no calendário de 13 luas? Muito bem, perfeito, bons alunos. Obrigada. Outro aspecto, para o qual vocês devem estar preparados quando começarmos os novos ensinamentos da próxima semana, é o entendimento dos 13 tons. Os 13 tons são a forma da cosmologia do movimento, e esta é chamada de onda encantada. Recomendo que vocês discutam isso nos grupos de hoje. Assim, quando entrarmos no encantamento do sonho, na próxima semana, já terão um entendimento base da onda encantada. Agora lerei o Kim de hoje. Kim 90. Cachorro cristal branco. Dedico-me com o fim de amar, universalizando a lealdade. Selo o processo do coração com tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder do espírito. Outro aspecto de que tratamos ontem referente ao dia é saber que, devido ao fato de estarmos no 12º tom da onda encantada, está completo o pulsar tridimensional, a dimensão da mente.
Podemos ainda dizer que é a nona câmara. Adiantemo-nos para hoje podermos falar sobre ela como sendo o dia cristal, que expressa a cooperação da forma. A mesa redonda se reúne para formalizar a ação passada e a preparar a ação futura. De certo modo, meu diálogo hoje é novamente sobre como aplicar nossa disciplina pessoal para podermos começar a exercitar a mente do principiante. No estado de principiante, viremos às aulas com a mente vazia, pronta para receber. Finalmente, eu queria citar uma frase que vocês estarão recebendo em sua bibliografia e programa de estudos. Essa citação vem de um romance de Hermann Hesse, The Glass Bead Game, Magister Lud. Através da música criada em sua presença, ele sentiu o mundo da mente, a alegria dando a harmonia da lei e liberdade de servir e seguir regras. Gostaria de falar brevemente sobre lei e liberdade. Aqui no Seminário dos Magos da Terra, estamos entrando na lei do tempo. Então, onde está a liberdade dentro da lei? Quero lembrar novamente que todos estamos vindo de um mundo 1260 e em nossa disciplina pessoal devemos observar o interior para perceber qual faceta é mais rebelde, porque temos vivido no tempo errado. Este é o motivo de termos expressões como matando o tempo, perdendo o tempo, nunca temos tempo suficiente. Todas essas afirmações surgem e causam a sensação de que não temos tempo. Portanto, se estamos tentando aprender tudo de uma vez, ficaremos com a mente cheia, estaremos muito ocupados e teremos ataques de pânico. Voltemos à técnica. Endireitem a sua coluna. Respirem. Voltem-se a não mente. Então teremos realmente a lei do tempo nos instruindo. E especialmente vocês podem imaginar. Somos 100 pessoas aqui. Se todos seguissem suas mentes rebeldes, acredito que seria um caos. Quando falamos em liberdade, devemos falar na liberdade de viver na lei do tempo. Por exemplo, de manhã, antes dos ensinamentos, reservem meia hora, entre 7 e 7:30, para fazer qualquer prática contemplativa do seu sagrado, seja yoga ou meditação. Depois terão muito tempo para o banho, o café da manhã e se prepararem para o dia de ensinamentos. Desta maneira, terão acessado sua mente iniciática quando começarem o dia de aprendizado. Outro aspecto da citação que li foram as palavras serviço e regra. Não é possível regulamentar antes que vocês tenham aprendido como servir. Por isso, estamos todos aqui, para explorar a lei do tempo e descobrir como podemos servir ao tempo. Desta maneira, iniciaremos um bom critério para a harmonia da natureza. Então, quando servirmos a lei do tempo, estamos aprendendo a afrouxar nosso ego, porque ele gostaria de regulamentar. E esta é a parte engraçada do ser humano. Se estamos aqui como 100 egos, todos querendo ser mestres, não teremos tempo. Se pudermos simplesmente aprender a servir a lei do tempo em nossa disciplina pessoal, serviremos o que sabemos ser a ordem que criamos aqui e teremos um momento aprazível e realmente livre. Intencionalmente, não criamos um programa cansativo para vocês seguirem. Deixamos muito tempo livre, possivelmente para lançarem uma nova maneira de como poderiam empregá-lo. Para terminarmos por hoje, eu gostaria que nos grupos de estudo vocês se aprofundassem na matéria do calendário de 13 luas. Tudo o que foi ensinado nesta semana, os 13 tons e como vocês podem aprendê-los antes da próxima semana. Levem suas perguntas para seus grupos de estudo. Lembrem-se de que hoje é apenas o quarto dos 28 dias de ensinamentos. Então, ainda temos 24 aulas e muitas perguntas serão respondidas enquanto estivermos juntos aqui. Agora estamos prontos para o tema de hoje: 13 luas e a cultura da paz, a lei do tempo no dia a dia e a reativação da nossa telepatia. Ah, falta uma coisa que esqueci de fazer: ler a dinâmica do tempo de acordo com o número código do dia, que é 10 para o cachorro e 12, que é o tom de hoje. Logo,
10.12. A reestruturação harmônica da ordem sincrônica é pré-requisito para a criação dos anéis circumpolares e para a restauração do sistema de tubo de fluxo interplanetário. Funções cromáticas restaurativas do tempo são funções sociais, telepáticas ou mentais. A restauração consciente da biosfera cria uma ordem social harmônica, cujos padrões quadridimensionais assemelham-se à ordem orgânica reestruturada harmonicamente. Obrigada. Valum Votan. Muito obrigado a Bolonic por outro ensinamento que nos leva a refletir sobre nós mesmos. Obviamente, tudo o que existe diz respeito a nós mesmos. Assim, devemos sempre estabilizar o sentido da nossa própria existência com a grande comunidade e a ordem à nossa volta. Também gostaria de expressar como estamos felizes por vocês estarem tão ávidos em aprender. Nós todos agora queremos dar passos básicos. Temos aqui diferentes níveis, e mesmo aqueles que parecem estar mais avançados precisam entender as coisas no contexto da compreensão. Estamos dando pequenos passos para ter certeza que, ao saírem daqui, vocês realmente saibam o que estão dizendo. O mundo está cheio de falsos profetas e professores, então não precisamos aumentar este número ainda mais. Obrigado novamente pelo entusiasmo em aprender e por todos serem tão brilhantes e presentes. Não tive a chance de cumprimentar e dar um abraço em cada um de vocês e saber sobre o que querem que eu fale, mas ainda temos mais de 6 semanas para isso. Precisamos entender que existe uma relação pessoal entre vocês, Bolonic e eu. Somos transmissores e professores, mas também vivemos em Lakesh. Somos todos o uno. Gostaria de continuar neste quarto dia de nossos estudos desta semana com o estágio a que nos referimos como avaliação síntese e o estágio final. Então, avaliamos e sintetizamos o que apresentamos durante a semana. Isto também corresponde à frase: o poder amadurece o fruto. Estivemos discutindo os 13 tons da criação como a base do calendário de 13 luas, e estes mesmos 13 tons formando a onda encantada de 13 tons, e como a onda encantada do serviço planetário representa a base da cultura da paz. Por que falamos da cultura da paz? Acredito que no livro do Eclesiasta esteja escrito que existe um momento para tudo. Existe uma época para a guerra e uma época para a paz. Sabemos que o século XX tem sido um século de guerra e perguntamos: por que isso? Por que estamos num período de guerra? Quando dizemos quem está na guerra, são vidas humanas que estão em guerra. Quando olhamos para o planeta como um todo, mostrando um globo terrestre, é uma terra maravilhosa, mas demonstra fronteiras políticas. Talvez seja por isso que a jogamos de um lado para o outro como uma bola de futebol. Apesar disso, esta é a nossa terra, e ao vê-la, nos damos conta da existência humana. Não podemos ver um humano neste globo. Se voarmos à noite, poderemos ver muitos sinais humanos, por causa da luz elétrica. No momento em que você chega numa grande cidade ou numa área populosa, como por exemplo a costa atlântica da América do Norte ou o oeste europeu, não estará escuro, mas cheio de luz elétrica. Indagamos: a Terra está em guerra consigo mesma? Não, são os humanos que estão num estado de guerra. Esta guerra vem à tona por causa do conflito interno dos humanos, por não estarem aptos a chegar a uma condição de harmonia consigo mesmos ou com outros humanos. Assim chegamos ao final da história, quando existe guerra todo dia. Tem guerra no Timor-Leste, Iugoslávia, no meio do leste, no Iraque, na África, na Colômbia. Todos os dias temos guerra em algum lugar. Nos Estados Unidos tem guerra nos bairros ou guetos, nas escolas. Então, basicamente, é uma cultura de guerra e de violência. Este é mais um dos tópicos chatos, mas também sabemos que se ligarmos à TV, se olharmos os videogames das crianças, os desenhos animados ou filmes populares,
Não existe nada além de violência. Não estamos somente nas ruas atirando uns nos outros, mas estamos reforçando a violência através de todas as formas populares, como filmes, revistas em quadrinhos, etc. Este é novamente um sinal da estupidez do mundo que tem sido criada pela frequência do tempo 1260. Perdidos, levando as mãos à cabeça, nossa vida se esvaindo em sangue. Desejamos saber o porquê disso estar acontecendo e por que não para. Perdemos totalmente as possibilidades de acabarmos com a violência ou a possibilidade de criarmos paz. Participamos recentemente do Hague Peace Appeal, na Holanda, e também de outro evento chamado State of the World Forum. De ambos os eventos participaram muitas pessoas de bom coração e boas intenções, mas com estreitas concepções do que é realmente a paz. As Nações Unidas declaram que o ano 2000, bem como toda a década de 2000 a 2010, será dedicada à cultura da paz. Quando os participantes destes eventos falavam sobre a cultura da paz, não conseguiram concebê-la, além de algo para combater a violência. Logo, não há ideia de cultura. Isso mostra que temos estado numa cultura de guerra por tanto tempo que não temos a menor ideia do que é cultura e que a paz é verdadeiramente baseada na cultura. Se continuarmos a enfocar a cultura da paz só como uma forma para combater a violência, apenas conseguiremos criar mais um estado de mente criminoso, sempre procurando alguém para colocar na cadeia, ao invés de pensarmos em como poderemos elevar nossa mente. Este é um problema sério. Quando falamos de uma cultura de paz, devemos entender o que realmente significa. Como a velha canção de Janis Joplin, eu estive triste por tanto tempo que a tristeza tem a minha cara. Este é o motivo da cultura de violência e de guerra. A paz é considerada como a maneira de parar a violência, em vez do entendimento real de que a paz é uma dinâmica universal. Paz é vivermos em harmonia, e ao dizermos isto, não é muito diferente de dizermos da simplicidade da vida na ordem universal. A ordem do universo está num estado de paz. Tudo se envolve e se revela de acordo com a lei do tempo num estado de paz, que é a ordem e a harmonia pura, cósmica e universal. Quando começamos nosso trabalho com o calendário de 13 luas, compreendemos que precisávamos criar um plano de paz. Vimos a humanidade tão desarmonizada que foi necessário ter um plano de paz para reeducá-la, sobre o que é a harmonia. Este foi o Plano Mundial de Paz e de Mudança para o calendário de 13 luas. De fato, escrevemos a primeira parte do Plano de Paz quando estávamos na Colômbia e na Venezuela, em 1994, e o mostramos à Unesco e às Nações Unidas. Na época, a Unesco achou uma grande ideia e nos mandou uma carta de apoio. Queria que continuássemos com este trabalho. Também o enviamos às Nações Unidas pelo seu 50º aniversário. Lembramos às Nações Unidas que o primeiro parágrafo de seu estatuto diz que devem apoiar toda e qualquer iniciativa de acordo para a paz universal. Então falamos que esta é uma possibilidade de acordo para a paz universal. Responderam que não poderiam considerar nada que já não fizesse parte das Nações Unidas. Isso não nos deteve. A questão do plano de paz é que você não pode mudar o calendário sem que o mundo pare. Talvez alguns de vocês já leram os livros de Carlo Castaneda e o famoso Dom Juan, que tinha uma técnica chamada parar o mundo. Dizemos que esta técnica deve ser aplicada ao planeta todo para literalmente parar o mundo. Este é o ponto essencial do plano de paz, porque quando pararmos o mundo, teremos a oportunidade de cessar a guerra e as máquinas. Desta maneira, poderíamos ter pelo menos uma pausa na qual nos reorientaríamos como espécie. Quantas pessoas já leram isto? Mostram uma cópia do planejamento do calendário de 13 luas. Enquanto estivermos aqui, cada um deveria ler isto, e cada um deveria com certeza possuir um. Como disse outro dia, somos uma revolução. Mostra sua camiseta.
John Lennon em combate exaustivo e a palavra revolução. Somos a revolução da paz. Não deveríamos temer isto. Deveríamos entender o que diz este plano de paz. Esta revolução também é baseada na bandeira da paz, criada por Nicholas Roerich, que declarou: onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. Este ponto é fundamental para o entendimento do que é uma cultura de paz. Também gostaria de ressaltar a sincronicidade de que Nicholas Roerich e John Lennon têm a mesma assinatura galáctica. A bandeira da paz foi apresentada formalmente ao mundo em 1935 e tinha o objetivo de ser hasteada por todas as instituições culturais em tempos de guerra, significando a proteção da cultura como base da evolução humana. 4 anos mais tarde ocorreu a Segunda Guerra Mundial e ninguém respeitou o Pacto da Paz de Roerich. O plano de paz e de mudança para o calendário de 13 luas ressuscitou a bandeira da paz e diz: a biosfera é o berço de toda a cultura, agora ameaçada pela guerra chamada globalização. Assim, a biosfera deve ser protegida pela bandeira da paz. Logo, este estandarte deve ser levado a todo lugar, mas especialmente aos afetados pela energia nuclear ou aqueles danificados pela contaminação industrial nas cidades do interior, nas grandes cidades, em todas as escolas, igrejas, mesquitas, sinagogas. Deveria estar hasteada em todos os lugares. Este também é um ponto-chave do plano de mudança para o calendário da paz. Quando apresentamos o plano às Nações Unidas em 1995, ressaltamos que era o 50º aniversário das Nações Unidas e também o 60º aniversário do Pacto de Paz de Roerich, e que ambos deveriam ser celebrados. Constatamos que as Nações Unidas não queriam se envolver com esta parte. Bem, não precisamos nos delongar com este assunto. Só queria dizer que o Movimento Mundial de Paz e de Implantação do Calendário de 13 Luas é chamado assim porque realmente temos um plano de paz que tem sido argumentado em muitas ocasiões, tais como no primeiro Congresso Planetário dos Direitos da Biosfera, em 1996, e no trabalho iniciado na cerimônia de dissolução de fronteiras dos quatro cantos. No 50º aniversário do primeiro teste da bomba atômica, também marchamos com a bandeira da paz para o Trinity Site, onde nasceu a bomba atômica. Bolonik e eu estávamos carregando uma grande bandeira na área de teste, a qual foi arrancada de nossas mãos pelo exército americano. Fomos avisados de que não poderia haver símbolos na área de teste da bomba atômica. Foi um momento realmente muito intenso. No Congresso Mundial da Lei do Tempo e do Tribunal do Dia do Julgamento, em Tóquio, no ano de 1997, este plano foi amplamente argumentado, como também aconteceu no verão passado na Costa Rica, por ocasião do Seminário Mundial da Paz e do Tempo. Novamente, todos vocês deveriam ter uma cópia da Declaração da Reforma do Calendário e das 7 resoluções. Leiam e se informem sobre isto. Do Seminário Mundial da Paz e do Tempo, mandamos uma delegação da paz ao Vaticano para entregar a Declaração da Reforma do Calendário ao Papa, e outra delegação foi enviada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Naturalmente, não tivemos muito sucesso em Roma e pouca coisa a mais com as Nações Unidas. Como deve ser de seu conhecimento, no início de 1998, Vandir Natal Casagrande e nós, pessoalmente, ficamos no Vaticano por 10 dias, até que finalmente conseguimos uma audiência com um dos secretários pessoais do Papa. O secretário nos assegurou que toda a informação seria passada para o Papa. Nos contou que o Papa não possuía mais o poder que tinha no século XVI, e se quiséssemos mudar o calendário, deveríamos envolver as Nações Unidas. O Vaticano silenciou a nossa proposta, não porque não soubesse nada a respeito. Existem pessoas lá dentro que sabem muito bem sobre o calendário. Antônio Giachetti, da Itália, fez 2 grandes campanhas, mandando fax para todos os cardeais e governantes do Estado. Isto faz parte da história deste movimento. Também existe um documento que deveria ser lido por todos vocês, a Reforma do Calendário e o Futuro da Civilização.
que conta a história do movimento da reforma do calendário desde o século XIX até o presente momento. É importante ressaltar que o calendário de 13 luas foi o escolhido pelo movimento de reforma dos calendários por sua lógica óbvia, mas, como temos visto as deformidades criadas por seguirmos um tempo artificial e mecanizado, tem criado uma condição mental em que algumas pessoas preferem poodles cor-de-rosa de 3 patas ao invés de um cachorro normal. Esta é a metáfora da condição irracional do estado mental do mundo moderno. A mudança para o calendário de 13 luas não pode acontecer sem que paremos o mundo. Temos convocado todos os líderes mundiais e espirituais para nos apoiar, até que tenhamos um dia sem violência. Depois, dois. Vocês irão gostar. Mas para começarmos a mudar o calendário, é preciso termos um dia sem violência. E este é o dia fora do tempo. Convocamos para isso em 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Temos mandado cartas ao Vaticano desde 93. Isto porque queremos ter certeza que todos aqueles supostamente responsáveis saibam a respeito do calendário, e assim a decisão está nas mãos deles. Se os responsáveis, sabendo sobre o assunto, não fazem nada, pelo menos fizemos nosso trabalho, e Deus fará o seu. Este é o motivo pelo qual estabelecemos esta aproximação. Se você não estiver informado, ainda tenho este livrinho aqui, o Guia Completo do Movimento de Paz e de Mudança para o Calendário de 13 Luas, o que na realidade não é um guia completo, pois foi escrito em 96, mas ainda dá a base fundamental do objetivo. Comparada com a mudança anterior ou movimentos de reforma do calendário, este que estamos realizando é verdadeiramente um movimento pela paz. A primeira reforma neste século foi realmente financiada por pessoas muito prósperas, incluindo George Eastman, fundador da firma Kodak, Eastman Kodak Company, e foi também apoiado pela Câmara de Comércio Internacional. Naquele tempo ainda havia algum senso lógico entre empresários e banqueiros. Esta conta seria mais fácil se existisse um calendário constante e perpétuo. A Liga das Nações também apoiou esta reforma. A primeira reforma do calendário da Igreja Católica foi defendida até o último momento por uma extensa campanha propagandística naturalmente montada pelo Vaticano. O motivo da objeção do Vaticano pelo calendário de 13 luas foi que ele tem 52 semanas perfeitas, mas ainda tem o 365º dia extra. O Vaticano disse que um dia extra quebrou a sucessão da semana. Em outras palavras, sábado, o 28º dia da 13ª lua, é seguido do dia fora do tempo, que não é nenhum dia da semana, e depois vem o domingo. O Vaticano afirmou que este conceito ou princípio quebraria a sucessão da semana, que Deus colocou em movimento no começo. Eles disseram que se a humanidade tivesse um calendário com um dia fora da semana, ela entraria em guerra, no barbarismo e no caos. Isto é precisamente o que vivemos hoje, devido a não observarmos um dia fora do tempo. Você precisa parar e pensar. Imagine o que seria para o mundo inteiro parar e ter um dia que não seja o da semana, e que este dia seria o da não violência. Todas as máquinas parariam, ninguém iria ao banco 24 horas. Agora veja como seria este dia do perdão universal. Pararia com o terrível jogo de fazer com que o terceiro mundo fique sempre em débito. Partindo do princípio de que todo o dinheiro é somente papel fictício, pequenos botões em seu computador que você pressiona para mover ícones daqui e dali, então não haveria razão de fazer com que outras pessoas carreguem o fardo desta dívida. Imagine que neste dia não haveria violência, e todas as máquinas parariam, e toda a dívida do chamado terceiro mundo seria apagada. Diríamos: amanhã começaremos um novo mundo. Isto soa muito bem. É interessante quanta resistência isto tem no mundo.
É este motivo porque chamamos isto de revolução. Somos a revolução do tempo e ainda temos um pequeno período de tempo para realizá-la. Por isso estamos todos aqui. Queremos que o próximo dia fora do tempo seja tão arrebatador e espetacular que fizesse o mundo parar e ficar pronto e habilitado para entrar no novo tempo. Precisamos entender que a violência é consequência de vivermos na ordem antinatural de um tempo artificial. Este é um ponto muito, muito profundo. Por estarmos vivendo no tempo artificial é que criamos conflitos entre nós mesmos e a natureza. Institucionalizamos o conflito entre nós mesmos e a natureza, entre nós e os outros. As 13 luas são o retorno à ordem natural, que é a paz, e o tempo artificial, que é a guerra. Se olharmos para a ordem natural, vemos que não há guerra nela. Somente nós estamos em guerra. Sabemos que na natureza algum peixe come outro peixe, alguns animais comem outros animais, mas isso não é guerra, é lei natural. Deste modo, o ciclo da vida é mantido. Sabemos que isso também era uma realidade na sociedade aborígene pré-histórica. Quando as pessoas caçavam, tudo sempre era feito de uma maneira sagrada. Eles rezavam para o espírito do animal, faziam algum tipo de dança ou música, e isso era realizado numa grande estrutura mística. Eles só matavam aquilo que era necessário. Atualmente, temos o hábito de usar máquinas para matar. Isto não é leal para com as outras espécies. Não sei onde vocês moram, mas onde moramos, nas rodovias que vão para o interior, infelizmente, existem incontáveis animais selvagens ou domésticos que são mortos pelos automóveis. Passamos e dizemos: o que era aquilo? Ó, era somente um guaxinim ou um veado. Tornamo-nos insensíveis a este tipo de violência. Podemos passar pelos bairros das cidades, ver cães mortos e nem sabermos que outras coisas existem, sem mencionar o que fazemos com as crianças. Esta é a cultura na qual vivemos. Assim aceitamos isto. Ó, não existe nada que possamos fazer. E isto é verdade. Enquanto mantivermos a frequência do tempo 1260 e não quebrarmos o feitiço de vivermos num tempo incorreto, não há nada que possamos fazer. Este é o motivo de dizermos: pare o mundo, mude o calendário, assuma a responsabilidade. Você pode fazer alguma coisa. Este é o significado do plano de paz e de mudança para o calendário de 13 luas. Não há razão para sermos insensíveis ao sofrimento das criaturas indefesas. Precisamos compreender que fomos nós que começamos a guerra. Somente nós podemos acabar com ela. Somos todos partes destas espécies únicas. Podemos assumir isto e agir em favor de todas as espécies nesta ação de transformarmos o mundo. As 13 luas são o retorno à ordem natural. Dissemos ontem que as 13 luas é o próximo passo evolutivo. Trazendo o plano de paz, damos ainda um maior significado ao porquê elas são o próximo passo evolutivo. Somente deste jeito chegaremos a um ponto de harmonia em que real e finalmente assumiremos a responsabilidade. Não foi outro senão o homem que criou máquinas, bombas e armas. Se dissermos que não sabemos como controlar tudo isto, porque não jogamos tudo isso fora? Vamos jogar fora as armas, as bombas, as máquinas, tudo que não sabemos controlar. Se não nos faltar a imaginação e a força moral para fazermos isto. Como magos da Terra, devemos possuir força e imaginação moral. Se ninguém o fizer, nós o faremos. Precisamos entender que não somos indefesos. Podemos ser 1 milhão de John Lennons, de Nicholas Roerich, de Gandhis, e fazermos isso, porque se não o fizermos, não teremos um mundo melhor para as nossas crianças. Este é o significado fundamental do movimento mundial de paz e de mudança para o calendário de 13 luas. Estamos a caminho de uma cultura da paz. A ordem natural está em harmonia consigo mesma. Ao entrarmos no tempo natural, entraremos na harmonia natural.
Assim, a ordem natural sendo a harmonia, o tempo natural é arte. Quando vivemos natural e harmonicamente no tempo, começaremos a viver com arte. Isto é um processo e, se estivermos no tempo correto, ele pode ocorrer muito rapidamente. Podemos criar positivamente muito mais rápido do que destruir negativamente, porque tudo é uma condição da mente. Quando entramos na ordem natural do tempo, de acordo com o calendário de 13 luas, que é a aplicação da lei do tempo, vemos que este calendário normaliza a arte da vida diária. Não teremos lugares especializados como galerias de arte, museus ou qualquer coisa deste tipo, porque a vida diária se tornará arte. Não teremos necessidade de apresentações de artistas ou de virtuosos que naturalmente são bons, mas às vezes demonstram uma peça que não faz o nosso gênero. Como eu disse ontem, qualquer um de nós é um artista, um matemático, e não existe distinção entre os dois. Quando estamos vivendo a arte na vida diária, começamos a estabelecer a comunidade natural cujo governo é a telepatia. Esta é a visão superelevada. O governo é a telepatia e a arte é a vida diária. Em breve não precisaremos escrever ou ler livros, porque a sabedoria que buscamos nos livros, uma mente telepática extrairá da natureza. Estaremos habilitados a comunicar o que quer que seja, a quem quer que seja, diretamente, mente a mente. Assim é feito no universo. Esta é a abordagem universal da vida. Devido à humanidade se encontrar neste estado de desordem, deve ser estabelecido um novo e mais elevado nível para o acompanhamento da implementação do calendário de 13 luas. Devemos pensar que de agora até o solstício de inverno de 2012, estamos numa transição em que toda uma fase da evolução está sendo completada e está sendo preparado o terreno para um novo ciclo de evolução. Os magos da terra são os primeiros rebentos ou brotos que estão germinando da ruína da velha ordem. Vocês podem pensar no mundo 1260 como um grande monte de estrume, e nós estamos germinando deste mundo de estrume. Neste estrume, existem muitas reações químicas que utilizamos para o canteiro das novas sementes. Durante este período de transição, em que estamos aqui para definir e estabilizar uma ordem maior de formas mental e social. Por falta de termo melhor, nós nos referimos a esta ordem como a liga pela evolução espiritual. Liga é algo que se refere a atar-se conjuntamente. Nesta liga, nos encontramos unidos, com uma crença comum, uma prática comum e uma aspiração comum, chamada de 1320. Esta é a única forma de que precisamos o conhecimento de que temos todos uma crença e uma prática comum. Estamos num processo de autoeducação. Precisamos nos educar e precisamos praticar o que aprendemos. À educação nos referimos como Federação Acadêmica Planetária. À prática ou aplicação nos referimos como Rede de Arte Planetária. Elas não são instituições, mas simplesmente pontos de referência para nos dar uma forma e articular uma certa ordem. A evolução procede através de um processo de reeducação e reaprendizagem. Se entendermos que a cultura da paz é baseada num processo educacional, cuja principal forma de aplicação é a arte, então teremos uma boa definição para ela: cultura da paz. Podemos pagar R$ 70 para ouvir um bom violinista, ou R$ 30 para entrar num museu, mas isto não significa que estamos realmente participando da vida cultural. Você às vezes precisa disto para saber apreciar, mas estamos falando de nos tornarmos uma cultura viva. É muito interessante que há pouco mais de 60 anos, quando pela primeira vez Nicholas Roerich tornou pública a ideia de uma cultura de paz, até hoje ainda não compreendemos o que é uma cultura de paz. Significa que a cultura precisa ser reinventada, é o que chamamos de cultura galáctica.
Isto significa que chegamos a uma nova fase neste planeta e devemos reformular a nova cultura terrestre, a qual nos referimos como cultura galáctica. Nesta cultura, não nos vangloriamos de uma pequena ideia nacionalista, mas entendemos que este é o todo, a que pertencemos, mostrando o globo terrestre. E este todo que gira em torno do Sol é indispensável para a evolução desta estrela, e esta, por sua vez, é membro de uma ordem maior chamada galáxia. É a ordem galáctica que informa a estrela, e nós não existiríamos se esta estrela não existisse. Este é o nível que nossa mente está alcançando para estabelecer a nova cultura da paz, que é genuinamente a cultura galáctica terrestre. Estamos aqui para reaprender como viver sem depender do governo, do dinheiro, da guerra e da máquina. Desta maneira, nos tornaremos uma nova raça. Durante este período de transição, formaremos a Liga pela Evolução Espiritual. Voaremos com duas asas. Uma é a Federação Acadêmica Planetária e a outra é a Rede de Arte Planetária. O conhecimento informa a arte reforça o conhecimento. Estamos num profundo processo educacional e o propósito fundamental é simplesmente nos libertarmos. Sermos o que o plano evolutivo pretende que sejamos, espécies coletivas em que os indivíduos mantenham sua autonomia, mas entendam que são inseparáveis da coletividade. Assim, reconquistaremos a telepatia, e quando este processo estiver completo, estaremos prontos para o próximo ciclo evolutivo. Nos tornaremos os golfinhos da atmosfera, e toda uma nova aventura da evolução estará esperando por nós. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui, mostrando um modelo emborrachado de um cérebro. E, brincando, perguntou: Alguém perdeu seu cérebro? Parece que alguns de nós perderam completamente a cabeça. Este cérebro aqui não tem nome. Vamos dizer que este seja o nosso cérebro e massageie o pequeno cérebro. Isto é o que estamos fazendo, tentando massagear seu cérebro, dando-lhe novos impulsos neuroelétricos, para vocês darem o salto mental inicial e se tornarem magos da Terra. Parece bom. Obrigado por me deixarem massagear seus cérebros. Agora vamos retornar à seriedade e recomeçar de onde paramos. Mencionei a Federação Acadêmica Planetária. Ela realmente foi uma consequência do Congresso Mundial de Paz e para o Novo Tempo. A Comissão de Educação desenvolveu um currículo central que naturalmente tem 7 comissões sustentando todo o Seminário dos Magos da Terra. O que você vê nesta forma mostra o diagrama do currículo central. É um modelo familiar, talvez uma estrela com 6 pontas, e depois um ponto central. Se você juntar essas 6 diferentes pontas desta forma, você terá a forma do hexágono, ou cubo. Este currículo central orienta cada semana de ensinamentos do seminário. Esta é a primeira semana na qual estamos tratando do calendário das 13 luas e corresponde ao currículo central da arte. Depois, por exemplo, a segunda semana é o oposto, apontando a parte inferior do gráfico. Nela trabalharemos com o encantamento do sonho, o currículo central e a vida sustentável. Continuem estudando estes diagramas ao longo da semana, para confirmarem se sou um bom professor. Depois daremos a explicação de tudo isso, os símbolos, os códons e outros termos e referências destes símbolos. Como disse, estamos começando devagar e caminhando juntos, a passos de bebê. Desta forma, chegaremos a um nível comum de entendimento. Então, este currículo central da Federação Acadêmica Planetária integra o poder da Lei do Sete. Faremos uma avaliação deste currículo esperando que seja adotado por todos e depois levado às suas biorregiões. Desta maneira, podemos começar um processo de educação para ensinar as nossas crianças sem mandá-las para a escola. Devemos retomar a educação às nossas próprias mãos.
Não existe razão para continuar pensando que o Estado pode nos dar uma boa educação. Para trazermos a educação novamente às nossas mãos, teremos de estar muito bem informados e sabermos o que estamos fazendo. Desta forma, podemos estabelecer a verdadeira base para uma cultura de paz. Entendemos que o processo educacional orienta o processo artístico. O conhecimento pode ser catalisado através da arte. As novas formas de arte se desenvolverão agora, a partir do entendimento e desenvolvimento dos códigos e padrões da lei do tempo. Alguns destes padrões incluem o que podemos considerar como formas aborígenes. Algumas destas formas e padrões incluem Bach e Mozart. E ainda veremos novas formas destas emergindo. Em todas as ocasiões, sempre devemos dizer: não, vamos ser 1320 em nosso conhecimento, em nossa arte, na nossa maneira de viver. Mesmo vivendo em grandes cidades como São Paulo e Santiago, dentro dessas cidades podemos formar comunidades. Podemos encontrar lugares para formar quintais, hortas, pomares e jardins. Começarmos a perceber como é nos alimentarmos. Existem mais coisas a serem feitas quando vivemos na ordem natural do tempo. Veremos que todas estas atividades diárias tomarão a forma de cerimoniais, mas ao mesmo tempo serão úteis. Não existe coisa pior do que um jardim ou um quintal descuidados. Se você cuidar do seu jardim, quintal, você achará que ele fala com você, dando-lhe sugestões que são úteis e artísticas ao mesmo tempo. Isso é que significa o estabelecimento da cultura da paz. Estamos falando de coisas básicas. Não estamos colocando tudo isto na sua cabeça, criando teorias belíssimas, mas que sejam úteis a você. O que o urso solar diria sobre isso? Se suas palavras não frutificarem, eu não quero ouvi-las. Este é o motivo de dizermos que estamos desenvolvendo a base de um novo conhecimento que deve ser prático e útil ao mesmo tempo. Estamos tentando passar por uma simplificação cada vez maior. Quando falamos do processo histórico que existe nos 13 Bactuns, vimos que no 13º Bactum é que a vida se torna totalmente complicada. Outro tópico chato. Todos precisam fazer o que fizemos. Reservas aéreas, voos, chegar aqui. Isso mostra o trabalho que temos para fazer algo que parece importante. Espero que vocês nunca mais tenham que fazer estes encontros nos quais devemos pedir perdão à Mãe Terra, porque custou muito de seus recursos naturais para chegarmos aqui. Podemos fazer isto com pura energia, se precisamos nos encontrar. O Oscar está? Oscar andou da Costa Rica até aqui. Não estou dizendo que todos precisemos andar a pé ao Brasil, a Costa Rica ou ao México, mas podemos nos locomover de veleiros. A máquina criou uma dependência e ainda uma necessidade de correr. Pensamos que a única maneira de viajar é voando. Talvez ainda podemos usar alguns dos velhos trens e curtirmos nosso tempo. Quando voamos, sentamos em poltronas desconfortáveis como esta, caso você não esteja na primeira classe. Se precisar voar por 12 horas, isto faz mal à sua coluna. Sempre tem uma televisão na sua frente, apresentando um filme de Hollywood tão ruim que você nunca imaginou ser possível, mas você assiste. Podemos estar sendo sarcástico, mas isso é verdade. Por causa da minha missão, tenho voado muito e tem sido cada vez pior. Como disse, é um tópico chato, então paremos por aqui. A questão é que devemos assumir responsabilidade pela vida que estamos vivendo, pelo planeta e criarmos a cultura da paz. Ninguém nos autorizará a fazê-lo, então não devemos esperar um momento mágico para perguntar: podemos começar agora? Temos a autoridade e estamos começando agora. O estabelecimento das duas asas, a Federação Acadêmica Planetária
e da Rede de Arte Planetária é para realizar a Liga pela Evolução Espiritual. Esta liga será formada por todas as comunidades 13 e 20, que estarão nascendo muito rapidamente nos próximos 13 anos. Mais e mais pessoas estarão acordando de suas ressacas 1260, dizendo: Ei, que bonita plantação! Deveremos estar prontos para isso também. Esta é a liga para a evolução espiritual, porque estamos nos sustentando e o propósito da vida é a evolução de nossa mente e de nosso espírito. Quando focamos a evolução de nossa mente e espírito como propósito da vida, muito do nosso materialismo desaparece. Veremos que é um grande avanço sermos o mais simples possível em nossas necessidades físicas e materiais. Quanto menos tempo você gastar em necessidades físicas, mais tempo você terá para cuidar de sua mente e espírito. Como veremos nestas 7 semanas, apenas aprendendo como usar as diferentes ferramentas da lei do tempo e fazer as respectivas práticas absorve um certo tempo. Claro que queremos fazê-lo bem e apropriadamente. Assim, você precisa fazer com que o tempo promova um espaço em sua vida para fazer isso. Porque vocês acharam tempo em suas vidas para estarem aqui. Novamente, este é um passo extremamente importante. Não é frequente que as pessoas passem 7 semanas fora para estudarem e aprenderem algo de que ninguém ouviu falar. Então, somos um grande grupo de loucos. Para onde vamos com a Liga pela Evolução Espiritual? Chegaremos num lugar chamado de domínio do tempo. No diagrama da lei do tempo que demonstraremos outro dia, e que agora está na parede, referindo-se ao gráfico da evolução do tempo como consciência, vejam que o currículo acima é dividido numa parte superior e outra inferior. A metade inferior é chamada de domínio da potencialidade, e a parte superior é o domínio do tempo, que é a compreensão da aplicação consciente da lei do tempo. Ele define todo o estágio no qual a evolução é puramente mental e espiritual, onde nos tornamos seres ascensionados, que pensamos estarem tentando nos contactar. Neste processo da evolução, nos damos conta de que temos inúmeros níveis de experiência que, por ora, não podemos nem imaginar, porque ainda estamos tentando libertar nossa mente. E assim podermos sentir o que é sermos livres. Considerando o período de transição dos próximos 13 anos, quando completarmos esse período, se tudo ocorrer bem, estaremos libertos do domínio do tempo, que é a união, sem nacionalidade, sem fronteiras, de todas as pessoas, vivendo uma diversidade biocultural. John Lennon frisou isso muito bem em sua canção Imagine. É para lá que nós vamos. A definição mental da lei do tempo. Poderíamos ser mais científicos e descrevermos o domínio do tempo como o próximo ciclo evolutivo, todo o planeta, quando todas essas fronteiras estiverem eliminadas. Não estaremos somente num novo ciclo de evolução pessoal, mas também num novo ciclo evolutivo da Terra, e também da nossa estrela, Knish Ahau. Este próximo ciclo evolutivo será chamado Era Psicozoica. Psicozoica é o termo inventado pelo cientista russo Vladimir Vernadsky. Psi se refere ao mental ou espiritual. Zoica se refere à palavra grega, vida. Em outras palavras, em todo o próximo ciclo evolutivo, a Terra se tornará um corpo mental e espiritual vivo. Isto porque alguns de nós decidiram seguir o calendário de 13 luas. A consequência é que o fato de retornarmos ao tempo natural nos colocará mais uma vez em fase com a evolução, e nos leva a darmos aquele salto quântico da mente. Seremos totalmente inseparáveis da vida da Terra, assim como a Terra é inseparável da vida da estrela. Isto é muito elevado. Tanto quanto profundo é o materialismo que temos desenvolvido até agora, tanto mais fantasticamente nos tornaremos espirituais. Ainda nem arranhamos a superfície do nosso cérebro, mente e corpo.
Raramente temos iniciado este nível de evolução. Isto é o que todos os santos e grandes mestres quiseram nos mostrar. Chegar ao lugar onde todos são como São Francisco, Buda ou Cristo. Não é isso que eles ensinam? Quando Cristo diz, sigam-me, ele está dizendo, eu sou o exemplo da evolução espiritual. Meu comportamento é um padrão. Por que vocês não podem se comportar assim? Este é o ensinamento dos mestres espirituais. Eles ainda sabiam que eram somente outdoors, colocados ao longo da estrada da vida. Nirvana, 166 quilômetros. Paraíso terrestre, somente mais 72 quilômetros. Dia do julgamento, você já passou além da sua entrada. Estamos falando de nos tornarmos existências puramente espirituais, magos da terra que vivem simplesmente em seus jardins e hortas, que estão desenvolvendo suas mentes e espíritos, fazendo exercícios de viagem no tempo. Exercícios de viagem no tempo que farão com que a atual tecnologia espacial pareça muito primitiva. Ontem, Henrique, nota do tradutor, um dos participantes do seminário, e Valum Votan está contando o ocorrido aos presentes. Bom rapaz, nos ajudou muito porque tivemos que fazer alguns e-mails em seu computador. Ao sair da sala com seu computador e seu celular, eu quis fazer uma piada sobre isto. Quando ele olhou para mim, apontou para si mesmo e disse: Maia Galáctico com sua tecnologia primitiva. É um bom enfoque. Poderá nos ajudar, pois temos que passar por esta dolorosa fase final da mecanização. Mas somos maias galácticos e estamos somente suportando estas máquinas. Estamos caminhando para a profunda espiritualidade. Nesta espiritualidade, temos um slogan que diz: oração é a prática da arte, meditação é o estudo da arte, percepções cósmicas são os frutos da arte. Oração é a prática da arte. Esta é a terra. O que queremos dizer com isso? Pensamos que a prática da arte é como desenharmos uma linha reta, mas aqui estamos falando sobre a arte do tempo e nos colocarmos em alinhamento com a lei do tempo. Fazendo isto, ficaremos alinhados com a ordem natural. A ordem natural é a ordem divina. Deus não dizia: há uma lei natural ali e também existe minha lei aqui. É uma grande confusão pensarmos assim. A confusão em pensarmos dessa maneira é quando entrou o ser humano e disse: agora criaremos nossas próprias leis entre a lei natural e a divina. Lei natural e lei divina e vice-versa. Quando dizemos que a oração é a prática da arte, estamos praticando o nosso alinhamento com a ordem divina natural. Ao rezarmos, rezamos para o Criador Uno. A verdadeira oração só pode ser feita ao Criador Uno. Não pode ser confundida com a súplica a espíritos locais. Por exemplo, também precisamos suplicar a guardiões locais, como fizemos na cerimônia de abertura, quando pedimos aos espíritos do lugar a permissão para estarmos aqui, para fazer o que estamos fazendo e para serem amigáveis enquanto estivermos aqui. Isso são boas maneiras. Devemos fazer isto em qualquer lugar para onde formos. Por isso, fazemos a prece das 7 direções. São boas maneiras para o espaço, para as energias e aos guardiões que estão naquele lugar. Quando oramos realmente? É como se de repente seu navio tivesse um buraco e a água entrasse rapidamente. O que você faria? Deus, me ajude! Isso é o que você faz. Mesmo os ateístas fariam. Isso porque você está programado. Quando realmente oramos, estamos orando para o Criador Supremo, Uno, Divino. Quando fazemos isso completamente humildes e livres, claro, podemos pedir algo e estamos sempre pedindo. Mas se formos totalmente humildes e livres, o simples ato de rezar já nos coloca em alinhamento. Então dizemos: ó, minha prece foi atendida. Isso significa que a ressonância do seu ser
talvez guiada por algum anjo no momento da prece, chegou a uma ordem dimensional mais alta, genuína, e atingiu um ponto onde houve um retorno ou realimentação. Ao reconhecermos o efeito do retorno, dizemos: minha prece foi atendida. É realmente muito simples e científico entendermos tudo isso. Assim, isto é o que queremos dizer com a oração e a prática da arte. Quanto mais você se acostumar com este entendimento, mais você se colocará em alinhamento com a lei natural. Aí ela, que é uma lei divina, continua a informar e modelar você, porque você é a arte. Cada um de nós é um trabalho da arte que estamos tentando criar. Quando cantamos ou tocamos um tambor, estamos criando expressões da arte que já somos. Mas se nós não somos um trabalho artístico bem elaborado, talvez não nos sairemos tão bem ao tentarmos expressá-la. Isso é o que significa prece é a prática da arte. Esta é a essência. Depois dizemos: meditação é o estudo da arte. Descobrimos isso ao rezarmos. Não rezamos o tempo todo, assim rezamos por algum tempo. Temos que viver fazendo o que fazemos. Às vezes achamos que tudo isto é demais, então precisamos parar. Se aprendermos a sentar tranquila e corretamente, é suficiente, da maneira como a Bolonique nos ensinou. Então perguntamos, durante o início da experiência meditativa: o que é mente? Às vezes ela se parece com um rio selvagem correndo, cheio de pedras e grandes pedaços de árvores que foram cortados e esparramados em todos os lugares. E dizemos: ó, esta é a minha mente. Talvez meditarei por mais algum tempo. Assim, em pouco tempo, o rio se transforma em um lago. E dizemos: belo lago, ele reflete as nuvens, que calma, e você fica sentado lá por mais tempo. E se você não adormecer, talvez você veja algo mais. E isso é o que você vê ou experiencia, é o estudo da arte. Isso se torna a qualidade de sua mente que informa seu ser. Assim você incorpora aquele trabalho de arte que tem sido informado por aquela qualidade mental. Depois dizemos: percepções cósmicas são os frutos da arte. Necessitamos bater o tambor, tocar a flauta, cantar e dançar, pintar, mas você não faz isso o tempo todo. Mesmo se você fizer isso esporadicamente, alguma percepção chega a você. Quando pratica a meditação, faz a prece, se autoajuda através de qualquer outra prática, mesmo a jardinagem, uma qualidade energética surge dentro de você, que o torna mais e mais harmonizado com a lei divina. E ela, a lei divina, se comunica de acordo com a condição harmônica que tem desenvolvido. Você alcança um estado de muita harmonia, não ficando em conflito consigo mesmo, nem com outra pessoa, não importando quanto mal ela fez ou o insultou, ou quanto duramente ela o tenha ferido. Assim você diz: ela, na verdade, precisa de compaixão. Não a ajudarei se permanecer sem falar com ela. Neste ponto, começaremos a ver que isto nos torna mais harmoniosos. Isto também é ensinado pelos grandes mestres. No Alcorão diz: olho por olho e dente por dente. É verdade e é esperado, mas se você puder se abster disso, será muito melhor. Quando você conseguir refrear estes instintos, é porque possui uma vida íntegra com oração e meditação. Você eleva a sua condição de harmonia com a ordem divina e começa a experienciar as chamadas percepções cósmicas. Nota do tradutor: este provérbio se refere à lei divina do retorno ou de causa e efeito. Não é o ser humano que deve revidar. Percepções cósmicas estão na categoria da sincronicidade. Quanto mais você estiver na frequência 1260, tanto mais elas lhe parecem estranhas ou raras, e se falar a respeito delas com outras pessoas, poderão achar que você é louco.
mas achamos que a percepção cósmica é a qualidade natural desenvolvida numa vida totalmente cheia de espiritualidade. Vida espiritual advém de uma vivência harmoniosa, e toda cultura real é definida pelo grau de harmonia que ela possui com a ordem natural. A cultura real é mantida pelo ser humano, não é somente abstrata. Então, o grau de cultura galáctica que desperta em você é definido pela harmonia que você possui com a ordem divina. Num nível de harmonia mais elevado, somos informados pelas chamadas percepções cósmicas. Podemos andar pelo campo ou estar numa montanha. Devemos parar e experienciar onde estamos. Depois sentimos, isto é real. Sinto a energia de toda a qualidade de plantas, pedras, do céu e a terra. Sinto que algo em mim aumenta e me conecta com algo maior ainda. Esta conexão com o superior não depende do seu desdobramento e desta experiência. Logo, para fazermos isso, precisamos ter uma vida simples, que é evolução espiritual. Muitas pessoas têm falado sobre as mesmas coisas que estou falando agora. Não há nada novo. Digo mais uma vez, vivendo o calendário de 13 luas e cultivando a percepção do tempo 13-20, iremos estabelecer uma nova comunidade que será espiritual. Não estamos inventando outra religião, elas já são em números suficientes. Estamos participando da religião natural, que não precisa de nome, que não precisa nem mesmo ser discutida. É isto que estamos desenvolvendo quando começamos a viver plenamente a vida 13-20. Veremos que a lei do tempo é um programa realmente seguido em cada lua e também é seguido o ano todo pela onda encantada, ou até mesmo seguido a cada 13 dias. Neste programa, cada lua, como disse ontem, é baseada no poder do 4 e do 7. Tínhamos a razão, 4 está para 7, assim como 7 está para 13. Vemos que cada lua tem os poderes 4 e 7, e que este poder do 7 é citado na lei do tempo como o heptágono da mente. O heptágono da mente é o poder do 7 que interessantemente toma a forma de um cubo. O sétimo poder do cubo é o ponto central que mantém os 6 lados juntos. É gerado de um ponto central e retorna a um ponto no centro. Este heptágono da mente, como cubo, é um poder original da criação. Na tradição bíblica e do Alcorão, diz-se que Deus fez toda a criação em 6 dias. O que isto significa? Significa que a criação está em 6 estágios e que este criam a estrutura primária do cubo. Também fala-se do sétimo dia. A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, mas o Alcorão diz que Deus não precisou descansar, que no sétimo dia ele retornou ao trono e este se encontra no centro do cubo. No centro do cubo está o trono de Deus, e aqui está a estrutura primária cúbica. O centro da estrutura primária é o trono, e a própria estrutura já representa a criação primária. Lembram-se do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? O monolito que possuía uma forma cúbica era a memória da estrutura primária da criação, do heptágono da mente e do poder do sete. Gostaria de dar somente 2 exemplos da forma espiritual que corresponde ao sete. No Alcorão, que consiste de 114 capítulos chamados suras, o primeiro capítulo ou a primeira sura é considerada a mãe do livro. Em árabe, a al-Kitab. É considerado assim porque ela condensa todo o ensinamento em 7 versos. Este poder do 7 corresponde ao que a lei do tempo chama de heptágono da mente. Na próxima semana, colocaremos esta oração na parede para que você veja como ela é. Muitas pessoas querem falar. O que é o islamismo? O versículo de abertura é chamado de Al-Fatiha, que significa a chave ou a abertura. Em árabe, sempre começa com as palavras Bismillah e Haraman Harim,
que significa, em nome de Deus, muito gracioso, muito misericordioso. Os 7 versos são muito simples. Em nome de Deus, muito gracioso, muito misericordioso. Primeiro verso. Segundo verso. Louvado seja Deus, Senhor do universo. Terceiro verso repete as qualidades. Muito gracioso, muito misericordioso. Essas são as principais qualidades de Deus. O quarto verso, que é o ponto central, diz: Mestre do dia do julgamento. A primeira parte é aquela em que Deus se autorrevela. O quarto verso é a expressão da lei do karma. Os últimos 3 versos se referem à nossa relação com Deus. O quinto verso diz: Você só, nós continuamos. Você só, nós pedimos ajuda. Guia-nos pelo caminho correto. É o sexto verso. E o sétimo é: o caminho daqueles que você abençoou, não daqueles que mereceram ir, nem daqueles que se desencaminharam. Estou dando este exemplo do número 7. Tudo está contido nele. Isto é o motivo dos muçulmanos rezarem 5 vezes por dia. Não é mistério. O outro exemplo a que eu queria me referir, que está na biblioteca para quem quiser copiar, são as 7 categorias morais do comportamento iluminado. Estas são as 7 categorias de comportamento para sermos um Bodhisattva. Sei que Steely Dan tinha uma canção chamada Bodhisattva, mas estamos falando de algo um pouco diferente. Bodhisattva significa estar com a aspiração da iluminação. O Bodhisattva é aquele que dedica totalmente sua vida não somente para sua própria iluminação, mas para a iluminação dos outros. Isto é um exemplo da mais alta forma de desenvolvimento para irmos além da réplica natural do olho por olho. Como eu disse, o Alcorão fala em olho por olho, como sendo natural ou instintivo, mas não fazer isto é melhor. Este é um exemplo de alto nível para não fazermos isto. Indicando para as 7 categorias morais afixadas na parede. Disse: Esta é a base do chamado budismo Mahayana. Cada uma destas 7 categorias morais contém 10 afirmações ou verdades. Você tem diferentes níveis que incluem as 10 etapas do Bodhisattva, 10 dedicações, 10 níveis de concentração, 10 supraconhecimentos e as 10 aceitações. E o mesmo que aceitação da voz dos ensinamentos, aceitação de sermos como uma miragem, aceitação de sermos como um eco, aceitação de sermos como um fantasma. Assim, começaremos a ver como sair da alta importância do ego. Eu trouxe os exemplos das 2 tradições espirituais, islamismo e budismo. Estes ensinamentos muito essenciais são baseados no princípio do 7, de modo que possam ser integrados na prática diária e semanal. Se você deseja estudá-los ou entendê-los, eles são métodos importantes de cultivarmos nosso eu superior, aplicando mais disciplina à nossa mente. Através deste meio, podemos nos tornar mais despertos, sabendo realmente o que é a verdadeira humildade. Sabemos que não somos realmente nada, que possuímos qualidades energéticas passando através de nós e que somos responsáveis por elas. Mas se quisermos usar estas qualidades energéticas de modo genuinamente criativo, devemos submetê-las totalmente a uma ordem mais alta. Fazendo isto, alcançaremos tremenda liberdade espiritual, de modo que podemos nos autoeducar para sermos um Bodhisattva. A Terra é muito mais importante do que eu. Os humanos acham que suas citações são melhores e mais importantes do que a criação do universo, mas isso é somente mais uma arrogância humana. A Terra é mais importante do que eu. Posso começar deste ponto. Muito bem. Isso completa o que devo dizer por esta primeira semana. Agora, Bolonic tem mais algumas palavras a dizer. Bolonic.
Primeiramente, gostaria de agradecer os ensinamentos e poderíamos novamente fazer 5 minutos de meditação. Assim, descansamos a mente e relaxamos. Para recordar a técnica, sentem-se com a coluna ereta. Relaxe suas mãos levemente, pousando-as em suas coxas, à sua frente. Relaxe seus ombros, assim você estará bem. Deixe seus olhos relaxados, mas deixe-os abertos. Assim você se lembrará que está aqui. Sentando, você se torna consciente de sua respiração e, quando exala, deixe-se relaxar no não tempo, e a próxima respirada virá naturalmente. Faça isso por 5 minutos. Se perceberem sua mente divagando, enfoquem novamente sua respiração, exalem e relaxem.